Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é o Espírito Santo, os dons miraculosos do Espírito Santo, eles ainda são para os dias de hoje? Como é que é isso? Como funciona? Será que mudou alguma coisa? Os miraculosos dons do Espírito Santo ainda são para hoje? Ainda estão vigentes? O que acontece? Vamos ver? Eu queria fazer uma apanhada aqui, um resumo, como eu tenho feito em outros vídeos, gente. Para o vídeo não ficar tão longo, eu acho que já está ficando longo. E tem gente que não tem paciência para ouvir, para escutar um pouco, para estudar. Nós estamos vivendo tempos que as pessoas perderam tudo isso. Estão perdendo o melhor de Deus. Quer ouvir, quer ver, saber da palavra de Deus. Mas eu não quero falar sobre esse assunto não, tá? Eu quero falar hoje sobre os dons miraculosos do Espírito Santo, se ainda são para hoje. Vou trazer de forma resumida para você, com bases nas Escrituras. Mas antes, deixa o seu like, toca no sininho, para você ser notificado, receber novos vídeos. São mais de 140 vídeos, temas diferentes, temas relacionados. Gente, vamos espalhar as boas novas. Seja você, assim como eu, um missionário. Passe adiante essas boas novas, essas informações, mesmo sendo pequenas no quesito resumo, tá, gente? Mas vamos passar adiante. Tem pessoas que gostariam de saber, tem pessoas que estão querendo ouvir e muitas das vezes não tem oportunidade ou alguém não chegou ainda e a apresentou. Então faça isso, seja como eu, faça como eu. Vamos somar no reino de Deus. Beleza? Então, compartilha. Passe adiante, se inscreva, faça parte deste canal comigo, beleza? Vamos aprender juntos? Bora lá. Vamos lá. Primeiramente, é importante reconhecer que não é uma questão de Deus ainda realizar milagres ainda não é uma questão de realizar ou não milagre nos dias de hoje, tá, gente? Seria tolice antibíblica afirmar que Deus não cura mais pessoas. Aliás, eu quero já dizer para você que Deus, ele é o mesmo ontem e hoje, para todo sempre, ele é. Ele ainda é o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então, assim, entenda isso. Que pode passar todas as coisas, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela não muda. Ela não altera, ela não modifica. Nem um tio, nem uma vírgula, nada daquilo que Deus disse que ia acontecer e do que ainda vai acontecer que não aconteça, porque todas as coisas já foram escritas e já foram pré-estabelecidas, fazem parte já da graça, da promessa de Deus para todos nós. Então Deus não é mentiroso, Deus é verdadeiro, sempre verdadeiro, beleza? Vamos lá então? Então já anota aí, ó, 1 Coríntios 12, 14 e 1 Coríntios 12, de 7 a 11. É importante essas duas passagens, por quê? Porque está falando da questão do Espírito Santo, já que nós estamos falando dos dons miraculosos do Espírito Santo, né? Eu não vou trazer na íntegra, já falei para vocês, mas eu quero dizer que o Espírito Santo opera ainda hoje milagres, curas, maravilhas, batiza, preenche, salva, consola, restaura, anima, realiza coisas maravilhosas, tremendas, que não dá nem para imaginar. Então quero que você entenda isso desde já, no começo desse vídeo, mesmo sendo curtinho, tá bom? Então você anotou aí? Depois você volta o vídeo, 1 Coríntios, 1 Coríntios 12, 14... 1 Coríntios 12, 7, 11. Então, são duas passagens, tá bom? Então, sobre as questões do Espírito Santo, sim, Deus ainda está e continuará até aquele grande dia. Você sabia que isso vai cessar apenas quando a igreja for tirada aqui da terra? Quando o Espírito Santo for tirado juntamente com a sua noiva, com a igreja, aí sim, aí vai cessar. Mas até então, o Espírito Santo continua vigente, beleza? Vamos lá? Rapidamente. No livro de Atos e nas epístolas, nós vemos aí vastos milagres. Você que lê, mesmo que você não estude, mas que você que lê, sempre está lendo, você vai perceber que nós temos aí milagres e coisas maravilhosas que Deus fez. Quando eu cito aqui Atos dos Apóstolos, as epístolas, porque são as epístolas, as cartas
e a maioria delas destinado a nós, a igreja gentílica. Tá? Não são destinadas aos hebreus, ao judeu em si, mas a nós, a igreja gentílica, o povo que não era escolhido. Ok? Beleza? Então, 2 Coríntios 12:12, Atos dos Apóstolos 2:22. Anota aí, depois você volta o vídeo e confirma. Então, o que acontece? Deus ali estava operando maravilhas. Quando Jesus, operando maravilhas, morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus, ele deixou um outro parecido com ele. Algo parecido com Jesus? O Espírito Santo. Né? Lembra? Pai, Filho e Espírito Santo? É ok? Ele deixou então o Espírito Santo para continuar, para estar credenciado, habilitado para operar maravilhas, sinais e prodígios. Usando quem? Os apóstolos, seguidores. Assim como nos dias de hoje, gente. Deus pode usar qualquer pessoa. Deus pode fazer da forma com que muitas vezes não entendemos, mas Ele faz. Porque Ele é Deus. Os meios, as formas, é Ele que faz. Não somos nós que achamos que tem que ser. É do jeito de Deus, tá? Anota mais uma passagem, Atos dos Apóstolos 14:13. Anota aí. Depois você volta o vídeo e confere, beleza? Então Deus confirmando através dos apóstolos, dos discípulos, os milagres, os sinais e as maravilhas. Os capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios trata principalmente dos assuntos relacionados aos dons do Espírito. Eu fiz alguns vídeos, já está postado, né? Já falei que tem mais de 140 vídeos. Acredito que seja essa média mesmo. Falando a respeito do Espírito Santo, como ser cheio, os dons, a graça, a capacitação, quem é o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então tem alguns vídeos que já estão postados falando sobre isso. Dá uma olhadinha lá, você vai encontrá-los, tá bom? Eu estou preparando uma playlist, já era para estar pronta, mas eu vou deixar no jeito para vocês, até facilita, beleza? Então vamos lá. Então o que acontece, principalmente aí nesses versículos, nessas passagens bíblicas, é porque está falando do Espírito Santo e da capacitação que foi dada aos apóstolos e aos seguidores, beleza? Então vamos lá. Anotem, também é importante perceber que a igreja primitiva não tinha a Bíblia completa, como temos hoje, tá gente? Vamos levar em consideração, vamos trazer uma relevância e um equilíbrio, tá? Então 2 Timóteo 3:16, 17, eles tinham poucas passagens, porque eles estavam escrevendo e ainda estariam escrevendo a partir ou depois da partida de Cristo, né? Eles foram escrevendo, foram juntando as informações, ouvindo o que o pessoal estava falando, anotando, foram juntando uns testemunhos, foram juntando nos sinais, nas maravilhas e prepararam aí todo o Novo Testamento, tá certo, gente? Então ele tinha poucas coisas eles tinham ali, mas o que eles tinham, eles aplicavam, eles viviam, tá, gente? E era o suficiente, tá? Então hoje nós temos muito mais do que eles tinham naquela época, naqueles dias, tá bom? Mas o Espírito Santo estava ali da mesma forma, do mesmo jeito, capacitando os crentes e para que todos pudessem viver ali junto em comunidade, trazendo a revelação de Deus para a vida de cada uma das pessoas, tá? Então o que acontece? Hoje nós temos essa revelação completa através do canon, do canone, quer dizer, do livro da Bíblia, do Biblion, que é esse livro composto de livros, né? Um grande livro, digamos assim, para entender melhor, tá certo? Então a revelação de Deus e o que nós precisamos já está pronta, já está escrita, canone fechado, tudo bonitinho, tudo certinho, tá bom, queridos? Então o Espírito Santo opera sim, grandemente até hoje, nos dias de hoje, até aquele dia do arrebatamento da igreja. Deus cura milagrosamente as pessoas todos os dias. Deus ainda faz milagres, sinais, maravilhas incríveis. E às vezes realiza algumas coisas no nosso meio que é de deixar a gente assim arrepiado, sem palavras. Tá certo, gente? Então tá aí para você que não ainda tinha alguma dúvida. Então os dons miraculosos ainda estão em vigência. Então Deus está operando e Deus está usando instrumentos, pessoas para operar, conforme a vontade dele. Então, o propósito principal dos dons miraculosos era provar que o evangelho era verdadeiro e que os apóstolos eram verdadeiramente mensageiros de Deus. Então, muito mais naquela época pensando assim do que hoje.
mas Deus não mudou. Deus ainda usa pessoas, circunstâncias e situações. Ok? Beleza até aqui? Então a Bíblia não diz abertamente que os dons cessaram, mas estabeleceu fundamentos na palavra de Deus, para que nós tenhamos aí uma extensão daquilo que Deus tem para fazer e que está registrado no Novo Testamento, nas epístolas, nas cartas paulinas principalmente. As cartas de Pedro. Eu falo das cartas paulinas porque a maioria do Novo Testamento foi escrito por Paulo, tá certo? Algumas coisas que foram escritas por Timóteo, algumas coisas de Filemão, de Pedro e aí vai. Ok, gente? Mas o mais importante é isso. Entenda de vez por todas. A pergunta é... Qual é a pergunta? Os dons milagrosos do Espírito Santo ainda são vigentes? Ainda Deus opera isso nos nossos dias? Sim, Deus opera isso nos nossos dias, tá, gente? Então fica tranquilo e fica de boa. Até um próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe toda a sua família. E até uma próxima.